Olá, irmãos, graça e paz, a paz da eterna, a paz de Alcha. Mais uma vez aqui no canal Advento de Alcha, para examinarmos as Escrituras, compreendermos e entendermos a verdade da palavra do Eterno, aquilo que o Eterno ele quer nos revelar através dos seus profetas, através da vida de Yahshua Mashiach, buscarmos a compreensão da palavra e assim entendermos aquilo que Yahshua Mashiach ele quer nos revelar, aquilo que o Eterno ele quer nos fazer compreender e entender a respeito da sua mensagem. Uma palavra que está aqui nas Escrituras, e desde já eu gostaria de convidar os irmãos a abrir as Escrituras Sagradas no Evangelho de Yohanan, o capítulo de número 5, a partir aqui no verso de número 39, aqui vai nos dizer: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Que o evangelista Yohanan, ele traz uma mensagem de Yahshua Mashiach, em que Yahshua Mashiach ele nos pede humildemente que examinemos as Escrituras, para que compreendamos e entendamos o significado da vida eterna. E ele diz, além mais, que as Escrituras elas testificam de quem é Yahshua, a pessoa de Yahshua, que ele é de fato o Messias prometido ao povo do Eterno. Então, nós devemos ter esse desejo, essa vontade de querermos examinar as Escrituras, de querermos compreender o que é a verdade revelado nas Escrituras. E este é o propósito do canal Advento de Alcha. Foi para isso que o canal Advento de Alcha ele foi criado, para ser uma ferramenta de estudo das Escrituras. Esse é o nosso propósito. Ouvir o que as Escrituras ela quer nos falar, ela quer nos transmitir. E para isso nós oramos ao Eterno, para que Ele envie o seu Santo Espírito, para que abra a nossa mente, desvende dos nossos olhos aquilo que está oculto ainda na sua palavra e nos revele a sua mensagem. Que essa mensagem ela venha adentrar em nós, do nosso coração, e passamos a compreender a excelência do plano da salvação em Yahshua Mashiach. Esse é o nosso propósito. Então, eu gostaria de convidar você, meu irmão, você, minha irmã, a se inscrever no canal Advento de Yahshua. E assim que você fizer a sua inscrição, que o Eterno esteja lhe abençoando. E após a sua inscrição, você ativa o sininho no canal, para que você seja notificado das mensagens, dos vídeos que aqui são publicados, e assim você possa receber a mensagem que aqui está sendo transmitida. Dado este aviso, dado esta mensagem, vamos adentrar no assunto que nós queremos falar no dia de hoje. Nós queremos falar a respeito de um diálogo que Yahshua Mashiach ele teve com a mulher samaritana, que está registrado no Evangelho de Yohanan, no capítulo de número 4. E você pode, meu irmão, minha irmã, pegar a sua Bíblia nesse momento, abri-la e examinar conosco essa mensagem, esse diálogo que Yahshua Mashiach ele teve com a mulher samaritana. Então, convido a você abrir aqui vizinho ao capítulo de número 5, o capítulo de número 4, nós vamos ler aqui a partir do verso 19,
para que nós venhamos ganhar tempo. Não vamos ler todo o capítulo, mas vamos ler aqui a partir do verso 19 até o verso de número 26. E meditar um pouco dessa mensagem que está registrada aqui no Evangelho de Yohanan. Capítulo de número 4, a partir do verso, deixa eu projetar aqui para vocês, a partir do verso de número 19. Aqui está escrito: Adão disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Então, no diálogo anterior que Yahshua Mashiach ele teve com a mulher samaritana, nos versos anteriores, a partir aqui do verso 19, a mulher já identifica em Yahshua Mashiach o caráter de profeta que nele tinha. E ela continua falando. Ela diz: nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Al-Shalom, Jerusalém, é o lugar onde se deve adorar. Ela usa aqui o pronome vós para identificar os judeus, fazer aqui uma espécie de separação entre os samaritanos e os judeus, porque eles não se entendiam. E essa ela coloca em todo o seu diálogo, essa separação. E já aqui nesse ponto na mensagem, ela fala no contexto aqui de adoração, o assunto que está sendo debatido aqui é a adoração, o lugar específico em que se deve adorar. E os samaritanos diziam que o lugar em que se deveria adorar era nos montes. E os Yaldins, os judeus, do qual Yahshua vem, né? Pois ele é judeu e ele vai falar no texto. Segundo a mulher, os judeus, os Yaldins, eles diziam que em Al-Shalom, Jerusalém, era o lugar em que se deveria adorar. Porque na visão dos judeus, em Al-Shalom estava o templo estava sediado na cidade de Al-Shalom. E lá é que deveria se concentrar toda a adoração ao Eterno. Essas eram as duas visões. A visão dos samaritanos, devemos adorar no monte. A visão dos Yaldins, dos judeus, devemos adorar em Al-Shalom, Jerusalém, porque lá está o templo. Então, nesse contexto, dessas interpretações, Yahshua vem e diz uma palavra. Disse-lhe Yahshua: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Al-Shalom, adorareis o Pai. Yahshua estava dizendo no seu olhar profético, e a mulher identificou Yahshua como um profeta, que nem neste monte, nem em Al-Shalom, o povo adoraria o Pai deixaria de ser adorado. E ele continua nesse contexto aqui nesse entendimento de separação dos samaritanos com os judeus. Ele diz: vós quem os samaritanos adorais o que não conheceis. E aqui cabe uma pergunta: a quem os samaritanos estavam adorando no monte? Nós estamos vivendo um momento em que muitos estão adorando no monte. Na época de Yahshua Mashiach, os samaritanos também adoravam no monte. Mas a pergunta é: quem você está adorando no monte? E ele continua: nós, trazendo para si e para a sua classe, né, para os judeus, os Yaldins, adoramos o que conhecemos. E ele frisa: porque a salvação vem dos Yaldins, vem dos judeus. Então, Yahshua, ele traz uma identidade,
Ele revela uma identidade para aquela mulher samaritana e, consequentemente, para nós. Aqui há um ponto a ser interpretado da mensagem que Yahshua Mashiach, desse diálogo que Yahshua Mashiach estava tendo com a mulher samaritana. Por quê? Porque a promessa foi feita a quem? A Abraão. O Eterno prometeu a Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, de ti farei uma grande nação. Das tuas entranhas brotarão reis e príncipes. E Abraão, ele obedeceu, ele creu nessa palavra do Eterno e deixou a sua parentela, se afastou da sua parentela, foi para uma terra distante. E é interessante que quando o Eterno faz esse convite a Abraão, para ele atender de fato ao que o Eterno queria fazer, ele tinha que abandonar a sua parentela, se desligar da sua parentela. Por quê? Porque era um povo idólatra. Cultuava e adorava outros deuses, outras divindades, ou faziam-se outros rituais, sacrifícios, enfim. E o Eterno queria, a partir de Abraão, fazer algo novo na humanidade. Uma obra nova, uma obra de restauração. Vamos entender assim. Então a promessa foi feita a Abraão. Então Abraão, ele vai ter 2 filhos. O primeiro filho, Ismael, filho da serva de sua esposa Sara, Agar. Isso é em desacordo, mas ele teve esse primeiro filho, Ismael. E o segundo filho, que é Isaac, o filho da promessa, filho de Abraão com Sara, sua esposa. E a partir de Isaac, vem os netos de Abraão, que seria Esaú, primogênito, e Jacó, e Alcof, o segundo filho. E aí vocês conhecem a história que Yalcof, ele rouba a bênção da primogenitura de Esaú. Ele induz o seu pai ali, já idoso, com sua vista cansada, ele induz o pai e acaba recebendo a bênção da primogenitura. E Jacó e Alcof, ele vai ter o seu casamento e posteriormente os seus filhos. Ele teve 12 filhos homens, que seriam as 12 tribos de Israel, né, de Israel. E entre esses 12 filhos homens, ele teve um filho chamado Yaldá, Judá, do qual é a linhagem de Yahshua Mashiach, de onde vêm os Yaldins, de onde vêm os judeus. Nessa linhagem está o rei Davi, está o rei Salomão, está Yahshua, o Messias prometido, o libertador do povo. Então, quando Yahshua diz para a mulher que a salvação vem dos Yaldins, vem dos judeus, existe uma promessa, existe uma identidade. Ele queria que ela lembrasse disso. Ele queria que ela se lembrasse disso. Então, nesse contexto de adoração, em que o Pai deixaria de ser adorado, porque chegaria um momento, e chegou um momento em que a adoração ela não está
como eu posso dizer, ela não está restrita a um determinado espaço, a um determinado local. Não, o Pai, ele está acessível a todos aqueles que o querem o conhecer. E ele deseja ser revelado para os seus. Mas no decorrer da história da igreja, muitas coisas aconteceram que levaram as pessoas por outro caminho, para outro entendimento, para outras filosofias teológicas. Então, o Pai, nesse contexto da história da igreja, o tempo é pouco para que nós venhamos a explicar, você precisa pesquisar. Nesse contexto da história da igreja, o Pai foi deixando de ser adorado, foi sendo esquecido. E existe nos nossos dias um movimento chamado de Igreja Remanescente, que no Espírito do Eterno está trabalhando para que a igreja volte a compreender e entender essa mensagem e adorar ao Pai novamente. Muitas coisas na história da igreja, a partir do segundo, terceiro, quarto século, aconteceram. Isto está revelado na profecia, tanto de Daniel, quanto do próprio evangelista Yohanan, no livro da Revelação, no livro do Apocalipse. Mas hoje nós estamos vivendo um momento em que temos que compreender quem é o Pai na história da igreja, dentro das Escrituras. E voltarmos a adorar o Pai, em espírito e em verdade. Em espírito, do Espírito do Eterno, e em verdade, irmãos. E a verdade está revelada nas Escrituras. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, são as mesmas que testificam de mim. E o próprio evangelista Yohanan, no capítulo de número 17, verso 17, ele vai nos dizer: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, palavras de Alcha. Então, para compreendermos e entendermos quem é o Pai, quem é o Eterno, é preciso nós examinarmos as Escrituras. Se nós não compreendermos e entendermos este assunto, nós poderemos estar no monte ou em Al-Shalom, aqui de forma figurativa, né? Adorando sei lá o quê. Se nós não estamos adorando o Pai, a quem nós estamos adorando? Palavras de Alcha. Existem nesse contexto 3 grupos. E eu vou colocar aqui para vocês. Gostaria de voltar novamente para o verso anterior. No verso 20, aqui onde a mulher diz: nossos pais adoravam neste monte. Então, quem são o grupo, a classe que está adorando nos montes? Trazendo para os nossos dias. Quem seria essa classe que estão adorando nos montes, ou seja, que estão fora do sistema religioso, do sistema denominacional, da estrutura religiosa? Os desigrejados. Aqueles que saíram do sistema religioso estão adorando fora do sistema religioso, os desigrejados. Porque em algum momento
do seu estudo eles compreenderem e entenderem que adorar dentro do sistema religioso está em desacordo com o que diz as Escrituras. E ela continua aqui, vós, entretanto, dizeis que em Al-Shalom é o lugar em que se deve adorar. Quem é que está em Al-Shalom? Aqui o segundo grupo. E Al-Shalom aqui representa o templo ou o sistema religioso, trazendo para os nossos dias, o templocentrismo, as denominações e instituições religiosas. Quem está dentro do sistema? Então nós temos aqui dois grupos, os que estão dentro do sistema religioso e os que estão fora do sistema religioso, nos montes. E a questão é que dentro desse contexto profético, nenhum dos dois estão adorando o Pai. E aí entra a palavra de Alcha. No verso 22. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos Ialdinhos, a salvação vem dos judeus. Então ele diz que, aqui já falando do terceiro grupo, que a salvação vem dos Ialdinhos, vem dos judeus, ou seja, existe uma identidade, existe um elo, uma promessa lá atrás feita a Abraão, a Abraão, que não pode ser quebrada. Então, qual seria esse terceiro grupo? Os remanescentes. Os remanescentes é o terceiro grupo. Existe o grupo que está dentro do sistema religioso, do templocentrismo. Existe o grupo que está fora do sistema religioso, adorando nos montes, ou seja, fora do sistema religioso, mas que ainda cultuam as divindades adoradas dentro do sistema religioso, ou seja, não estão adorando o Pai, assim como quem está dentro do sistema também. Existe a igreja remanescente que traz a identidade para com os Ialdins, para com os judeus. As suas raízes vêm da promessa de Abraão, feita a Abraão, que é a igreja remanescente dos nossos dias. A questão é em que grupo eu estou, em que grupo você está. Dentro desse contexto, dentro desse diálogo profético em que Yahshua teve com a mulher samaritana. Você tem que se encontrar, meu irmão. Eu tenho que me encontrar nesse contexto, nesse diálogo. Eu estou no grupo do sistema religioso, eu estou no grupo dos desigrejados ou eu estou no grupo da igreja remanescente? Eis a questão. Daí a importância de compreender e entender as Escrituras, o exame das Escrituras. A verdade da palavra ela é revelada para nós, mas a verdade ela está muito profunda. É preciso que o buscador da verdade ele tenha o desejo e a vontade de ir a fundo em busca dessa verdade. Não. São poucos que têm esse desejo, essa vontade. E quando a verdade muitas vezes é revelada para determinado irmão ou irmã, às vezes causa um incômodo. A verdade, ao invés de trazer paz, ao invés de trazer segurança para aquele irmão, traz um incômodo. É como se ele não quisesse saber da verdade, não compreender o que é a verdade, porque ele não quer se comprometer com a verdade, porque tem disso. Quanto mais você conhece da verdade, mais você se compromete com ela. Louvado seja o Eterno por isso. Então, meu irmão, minha irmã, busque o conhecimento da verdade. Busque o exame das Escrituras.
O Eterno tem o desejo e a vontade de lhe revelar, de nos revelar. Mas é preciso que em nós tenhamos esse desejo, essa vontade de querer conhecer, compreender e entender o que é a verdade. Muitas vezes, por não conhecermos o que é verdade, às vezes nós praticamos a injustiça. Aquilo que aos nossos olhos parece ser correto e não é. Deixe que o Eterno lhe revele o que é a verdade. Louvado seja o nome do Eterno. Em outro momento nós retornaremos a esse estudo. E iremos avançar um pouco mais nesse contexto da adoração. De quem é o Pai, de quem é Yahushua, o Filho do Eterno. Graça e paz, meu irmão, minha irmã, e que o Eterno nos abençoe hoje e sempre. Aleluia.